Boa tarde a todos. Agradeço ao pessoal da Paulus o convite por estar aqui nesse momento importante para a empresa, fabricante de blocos, e só nos dá a tranquilidade de estar aqui pela segurança que, nesse período, a professora Maria Angélica nos transmitiu. Aqui é um desafio bastante grande, a norma de desempenho ela veio para ficar. Tá? Eu me preocupo, eu atuo bastante na área da alvenaria estrutural, e me preocupa uma atitude que teve a semana passada, num curso que eu estava dando no interior do Estado, em que uma pessoa no intervalo perguntou, mas será que essa norma vai pegar? Eu olhei para ele, mas não é gripe, né? Isso é uma norma brasileira. Ah, mas será que não é um modismo? A professora Angélica chamaram de modismo. Eu disse assim, ó, eu me preocupo que tu pense assim, porque os advogados não pensam assim. Então, cuidado. Tá? Pessoal, a norma é existente, na realidade, a norma de desempenho está aí, ela referenda outras 200 e poucas normas dentro dela. Nós precisamos cumprir as regras estão postas. Tá? Não interessa que seja departamento popular ou alto padrão, os índices estão postos, eles mudaram alguns do que nós tínhamos no passado, tá? Então eles estão presentes e nós precisamos cumpri-los. Não é opcional, pessoal, é obrigação. Como a Paulus é um grande fabricante aqui no Rio Grande do Sul, dá para dizer região sul, ela se preocupou com isso. Esses 240 e poucos ensaios foi discutido, pessoal, um a um. Tenho certeza disso. Não chegou ainda R$1 milhão, né, Rua? Mas está chegando perto. Todo esse investimento que está sendo feito aqui. Por que foi feito esse investimento? Se vocês abrirem o manual, tá, quem teve a curiosidade, tá, vocês podem ter a sensação, alguns pela primeira vez, de pegar um bloco, tá, a ideia do Rua, tá, pegar um bloco, esse é o modelo do bloco, e o que tem importante, que eu quero citar dentro do manual, tá? Envolve manual, pessoal, é um projeto. Tá? Foi feita a questão que isso aqui envolvesse o manual, um projeto. Pessoal, depende muito do projeto. O desempenho da edificação, e eu fico muito satisfeito de saber, nas pessoas que estão presentes aqui, profissionais, que a maioria são arquitetos. Eu tenho afinidade muito grande com os cursos de arquitetura, eu sou professor na Universidade de Santa Cruz, curso de arquitetura há mais de 15 anos, dou aula no pós-graduação na Unicinos, onde tem muitos arquitetos que fazem parte. E hoje, pessoal, a profissão arquiteto ela tem muita responsabilidade no desempenho da edificação. Sempre teve. Agora está mais explícita. Tá? Então, nós fizemos questão, tá, do envolvimento, tá, no desempenho, depende de um projeto. Ele que está envolvendo os resultados que vocês têm aqui dentro. Tá? Eu quero deixar isso aí bem claro para vocês terem isso na mente, e a importância que tem o nascer de um projeto. Como o professor Luiz Carlos falou, tá, às vezes a situação de colocar pessoas sob risco, tá, às vezes nasce num projeto. Um índice mais alto que nós precisamos num dormitório, às vezes depende de um projeto arquitetônico. Tá? Vou me deter muito no manual, mas o manual é composto de 5 capítulos, com a participação muito grande da professora Maria Angélica, muito grande. Ela nos orientou muito nesse trabalho. Tá? E eu tenho uma ressalva ali, que é a autoria do Rua Carlos, né? Faltou o nome dele na capa, tá, Rua? Mas ele também desenvolveu um trabalho muito grande nessa área. Eu vou abordar agora, né, faz parte da minha apresentação, o título me foi dado, tá, com os outros palestrantes, falar das vedações verticais utilizando os produtos, no caso específico da Paulus. Tem quase 60 ensaios dentro do manual, eu vou abordar rapidamente eles, tá? E vocês, depois que houver dúvida, no final, pode se fazer a mim. Consta no manual, no capítulo 5, tá? Aqui está identificado como, mas no capítulo 5, esses ensaios. A parte estrutural, desempenho estrutural, peças suspensas, tá? Mão francesa, rede de dormir, depois impacto corpo mole, ações de portas, impacto corpo duro. Na parte estrutural foi interessante o início do trabalho, tá? Em que, oriundo da, não vou dizer minha formação, mas atividade principal na parte de cálculo, consultoria alvenaria estrutural, eu tinha resistência de bloco, a parte dimensional, tensão, a Maria Angélica, para, Marcos, para, não é isso, nós estamos falando de parede, para de falar, sabe, tu vendo aquela euforia de falar de alvenaria, de bloco, em si, não se fala de bloco, a gente fala de parede.
Então, a primeira coisa que a gente tem que mudar é um conjunto, tá, pessoal? É um conjunto. Então, não que não continue importante resistência. Claro, isso é obrigação. Tá? Tem várias resistências de blocos aí, que vocês vão ver ali citadas, mas não vou mostrar nenhum ensaio de resistência à compressão de bloco, nenhum de prisma. Tá? Nós vamos mostrar o desempenho da parede como um todo. Parte de segurança contra incêndio, alguns ensaios vão ser mostrados. Estanqueidade, água, desempenho térmico, desempenho acústico, ensaios laboratórios e ensaios feitos em obra. Tá? Aqui tem um pequeno resuminho, o que consta que vocês têm nesse manual para vocês entenderem um menu rápido, tá, pessoal? Na parte superior tem a descrição do bloco, se o bloco é de vedação, se é estrutural, a resistência dele. Depois o número do relatório do ensaio. Tá, pessoal? Esse relatório é importante vocês terem esse número, vocês vão usar isso como referência. Isso, vamos dizer, uma garantia do desempenho daquele material para aquela situação que vocês estão querendo. Tá? A data que foi feito o ensaio, com o laboratório propriamente dito, uma pequena descrição do sistema, espessura de revestimento, carga, no caso, o peso da própria parede, que situações ele foi ensaiado. E, no final, na parte de baixo, de todos os ensaios, aí vocês têm o resultado, como ele se enquadra dentro do requisito da norma. Tá? Por exemplo, do desempenho estrutural, o caso primeiro, peças suspensas, tá? Foi abordado pelo Bernardo, o ensaio como é feito, tá? Com a mão francesa. Um bloco de estrutural, por exemplo, de 19 por 19 por 29. Tá? Todos os blocos eles têm 19 de altura e 29 de comprimento. O que vai mudar, tá, são as espessuras. Tá? Ou ele se vedação ou ele se estrutural. Tá? Então, tem toda a descrição. Por exemplo, esse ensaio foi feito na Universidade de Santa Maria, dia 6 de maio de 2014. Está ali o número do ensaio, 88340. Tá? Tá aqui toda a descrição do processo. Foi construído com um bloco de 7 MPa, argamassa de assentamento de 4 MPa. Chegamos a uma carga aproximada por metro quadrado de 196 kg por metro quadrado. Espessura dos revestimentos e a bucha que foi usada para fixação da peça suspensa, inclusive com a marca. Tá? E o resultado, no final, a conclusão. A carga foi usada de 1,2 kN por período de 24 horas, que atende a exigência máxima da norma. Tá? Nós não usamos 0,8, usamos 1,2, tá? Porque esse bloco ele tem bastante resistência, no caso, a peça suspensa. O que é muito importante para vocês, projetistas, construtores que estão aqui? Nós, inclusive, projetistas, tá, pessoal? Aqui está dada a receita do bolo. Vocês têm que usar, pessoal, no manual do proprietário de vocês, ao ser fixado armários, balcões, pias, assim por diante, sobre as paredes, foi feito um ensaio, a bucha que tem que ser usada, a Fischer SX10, parafusos 6 a 8. Coloque esse itemzinho, conforme o certificado tal, se quer deixar mais claro. Quer se resguardar mais ainda, imprima o certificado, que a Paulus vai colocar no site, vocês vão se credenciar lá. Lá vai estar o certificado do ensaio e guardem. Vocês não precisam fazer o ensaio, cada consultor ir lá fazer o ensaio. Está feito, está pronto, está aqui a solução. Copiem aquela ali. Agora, eu tenho uma carga maior, testem. Mas se eu botar uma bucha diferente, foi feita nessa condição. Talvez de maior, sinceramente, a condição que foi feita foi essa aí. 120 quilos, aplicado durante 24 horas, não teve alteração no processo, no sistema, não teve deformação residual, ele ficou intacto. Então, essa condição foi posta. Tá? Aqui estão os ensaios. Como eu falei para vocês, existem blocos de vedação e blocos estruturais. Esses são classificados como blocos light, de 1,5 MPa. Então, eles são vedação. Todos vazados na horizontal são vedação. Todos eles passaram no requisito peças suspensas. Tá? Nós não tínhamos muito medo em relação a isso. Blocos de vedação também pode ser com furos na vertical, o de 9 centímetros de largura, por exemplo. Ele é classificado como vedação, porque a norma NBR 15270 diz que blocos de 9 são vedação e não pode ser considerado estrutural. O bloco de 11,5 ele pode ser vedação estrutural. Tá? A resistência dele, 13 MPa, também atingiu essa consideração, como o de 14, 19, 29 de 7 MPa, o 19, 19, 29 de 7 MPa também, assim por diante. Os blocos com maior resistência, tá? 10 MPa, 15, 15 com 19 centímetros de largura,
todos eles foram dentro desses requisitos, sem problema, foram atingidos os resultados previstos, como também os blocos especiais, prédios de maior altura. Só para registro do público, tem alguns profissionais até de outras regiões, o estado que tem prédios mais altos em blocos cerâmicos do Brasil é o Rio Grande do Sul. Nós temos blocos com resistências não vistas em outras regiões na parte cerâmica. Isso é característica da argila, né, que dispõe na região, e da tecnologia também que foi aprimorada nesse período. Tá? Em relação agora à rede de dormir, culturalmente não é algo assim do dia a dia da nossa, digamos, habitações, tá? Mas ela faz parte da norma, está dentro dos requisitos, e a Maria Angélica disse que tem que fazer. Então, vamos fazer. Né? Tá, vamos fazer rede de dormir, tem estados que é bastante comum o uso desse dispositivo para descansar, mas aqui vamos fazer ensaio redormir. Foi um dos primeiros ensaios feitos no ITT, se eu não me engano, eles não tinham ainda o procedimento ainda para se conhecer, aprendemos junto. Tá, pessoal? Nesse período, nós aprendemos muito junto com os institutos, as universidades, tá? Com o Santa Maria, com a Unicinos, com a UX, assim por diante, porque tem itens que são novos. Tá? Esse é um ensaio. Tá? Então, os laboratórios não estavam preparados ainda para ele ocorrer. Tá? Então, foi feito, o ensaio foi testado com o bloco, esse de vedação de 14, 19, 29, de 1,5 MPa. A condição de ensaio é uma carga aproximada de 200 kg, tá? Traciona a parede, ela é fixada, no caso específico, tá? Essa rede foi fixada com um fixador lá, marca lote, fixado com bucha 10, modelo tal. Peguem aquilo e coloquem no manual. Se alguém um dia resolver botar uma rede de dormir, pelo menos está ali especificado. Se ele usar algo diferente daquilo ali, é uma responsabilidade que também a gente não consegue atingir testar todos os tipos de forma de prender, assim por diante. Tá? Quanto ao impacto corpo mole, simulando uma batida sobre uma parede, uma carga distribuída, tem 3 situações que foram verificadas. Quando for vedações internas sem função estrutural, a especificação é 360 joules. O Bernardo comentou a distância, a altura que é largada, aquele saco contra o impacto contra a parede. Quando a vedação externa, paredes de vedação externa, prédios de concreto armado, por exemplo, esse esforço é de 720 joules, e quando for uma parede estrutural, tanto interna como externa, esse esforço é de 960 joules. Foram testados todos os elementos, tá, pessoal? Então, aí tem um exemplo de um bloco, por exemplo, o primeiro, o bloco light, o de menores BLTs, tá? Tá a descrição dele e o resultado, em resumo, de todos. Tá? Todos eles atingiram dentro da sua condição que ele é prevista. Tá? Um bloco de 9 por 19 por 29, 1,5 MPa de vedação, 360 joules, que é para paredes internas. Posterior bloco de 11,5 também para paredes internas de vedação, 360. O bloco de 14, light, que pode ser usar paredes internas e externas, foi testado a 720 joules, também ok. O bloco 19 por 19 também para paredes externas, seguindo essa condição. Bloco de vedação de 9 só se pode usar em paredes internas, tá? 360 joules. Se por acaso alguém usar numa parede externa, está diferente do que o fabricante está especificando, tá? Ele foi feito para paredes internas. Tá? Depois vem bloco estrutural ou vedação de 11,5, qualquer um dos dois pode usar. Como ele pode ser usado como estrutural, de 11,5, está na norma brasileira, ele foi testado com 960 joules. Então, ele foi testado com uma carga maior. Também foi aprovado, e todos os demais nesse processo foram aprovados. Tá? Impacto corpo mole. É tranquilo, pessoal. Esse ensaio consta na norma, foi feito em todos os elementos, e está ele bastante resolvido, principalmente os blocos especiais. Tá? Quanto a ações de porta, foi feito um ensaio, tá, em 2 condições. Uma das condições que é feita é aquelas 10 vezes aquele fechamento, tá, o fechamento brusco aquele, não houve prejuízo à forma de ligação. E a segunda condição, largando um saco de 40 quilos no meio da porta, para testar o impacto de uma pessoa batendo contra a porta, se a porta inteira não iria cair em si. Tá? Então, foi aprovado também, com bastante tranquilidade. Tá? Foi feito na pior condição, que é o bloco maiores BLTs, tá? O mais estreito. Então, de certa forma, também tem bastante tranquilidade nesse item, tá? E ele está ok, cumpre também a especificação de norma.
Impacto duro. Tá? A gente não deve sair dando murro em parede, mas se acontecer algum acidente, né, ela tem que ter estabilidade. São 2 ensaios que são feitos, tá? Uma esfera de meio quilo, uma esfera de 1 quilo, são largados 10 vezes contra a parede e é medida a profundidade da deformação da superfície. Sinceramente, eu acho que esse ensaio é mais aplicado, tá, pessoal, para o revestimento, né? Porque ele que está revestindo a parede. Tá? Isso é uma coisa que é importante chamar a atenção, pessoal. Todas as paredes foram testadas como um sistema. Mesmo que, tá, a Paulus dispõe dessas informações, muitas paredes, pessoal, que não estão listadas aí, foram feitos testes. Por exemplo, acústica. Parede sem revestimento, com revestimento de um lado, com revestimento dos 2 lados. Então, nós temos informações que não foram lançadas no caso do manual, porque isso é mais uma pesquisa de um pós-graduação, ou para nós entendermos como é o desempenho da parede. É a primeira empresa que faz um checklist, pessoal, todo o capítulo 4, item por item, linha por linha, pessoal, for lido várias vezes. Então, essa tranquilidade, de certa forma, a gente tem um pouco mais, aprendemos muito, temos mais dúvidas ainda, e tem muito ensaio chegando. Ontem, eu tive no final do dia na Paulus, eu visualizei lá uma pasta de ensaios que chegaram da Unicinos ontem. Eles não constam no manual. Tem outros que não foram entregues os certificados ainda, é porque tem que ser feita muita coisa ainda. Tá? Mas isso aí é uma obrigação vocês terem, e nós podemos disponibilizar isso aí para vocês referendarem projeto, e também o mercado ficar mais tranquilo, porque eles estão vendo o desempenho. Está sendo registrado, está documentado. Então, aqui tem os impactos. Tá? Todos eles foram aprovados, tá, pessoal? Não vou me deter em lendo eles. Todos eles foram aprovados, nem ultrapassou 2 milímetros, tá, a espessura. E, sinceramente, teve algumas condições, quando passaram, mas como isso aí passou 2 milímetros? O revestimento que foi feito o teste não tinha ainda um período de resistência, refaz o ensaio. Espera curar o reboco. Está entendendo? Então, às vezes, tem resultados que isso aconteceram até a própria universidade, um aprendizado para a própria universidade. Tá? O reboco não tinha sido curado, tinha menos de 7 dias e já estava largando uma bolinha de 1 quilo para medir 2 milímetros de profundidade. O bloco não mexia, o que afundava era o revestimento. Também com 7 dias era pouco tempo, né? Então, aí, blocos também com vazados na vertical, tanto vedação como estrutural, todos estão aprovados, vocês têm isso documentado, tem os certificados da universidade, todos os ensaios foram feitos. E os blocos especiais também, tá?